Oi, Ana, tudo bem? Paulo. Oi, Como Paulo, boa vai? Tudo bom? noite. Tudo bem? Prazer tê-la aqui no Bom, Divã Cultural. Antes de prazer tudo, meu. eu queria agradecer demais a sua presença aqui, uma honra, e Obrigada, explicar, eu eu. estou aqui em companhia do meu irmão, que ele toma conta da parte tecnológica aqui, né? Que às Ah, vezes o Instagram dá alguns probleminhas, e por isso a razão da máscara, como ele não mora comigo, e trabalha no setor de construção civil. Ainda todos os cuidados são necessários com essa questão da pandemia. Então, eu tenho feito durante claro. todo esse período da live com essa máscara personalizada do Divã Cultural. Tá? Maravilha. É isso aí. Ok. Boa Ana, noite. eu Prazer gostaria estar aqui, Paulo. Obrigada pelo convite. também, um grande prazer. Ana, eu gostaria de começar esse bate-papo com você citando um grande pensador que também é de sua admiração, o Carl Gustav Jung, que Olha, ele dizia o sim. seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E muito da nossa conversa aqui vai girar em torno desse tema, né? E começando Isso. pela sua trajetória desde a infância. Você sempre foi uma menina muito observadora e ao longo do tempo, né, você, durante a adolescência, muito ativo na busca dos seus ideais, né? Tentando fazer uma conciliação entre observação, ou seja, contemplação, e atitude, ação. Então, queria que você Nossa, falasse um pouco da construção dessa sua bela personalidade. que profundo. Muito profundo. Obrigada. Muito profundo começar com Jung, muito profundo colocar já a contemplação e a ação, que é bem teresiano, que é a personagem que nós vamos conversar sobre ela. E interessante, sim, porque eu acho que a primeira infância eu era bem observadora mesmo, assim. Eu venho de uma família de muitos meninos, né? Os meus tenho 4 irmãos mais velhos Uhum. e ali chegou aquela menina por último e eu não sei se, enfim, né? O lugar que eu ocupava ali no começo era um lugar muito da observação. A primeira infância eu era muito menina, muito quieta, e depois, assim, eu acho que eu mantenho esse, esse comportamento de ser uma figura observadora, uma pessoa que introspectiva de certo sentido, mas ao Uhum. longo do tempo, até o trabalho como atriz, né, um trabalho muito coletivo, é um trabalho muito da partilha, do colocar para fora, mas assim, de você expor essas emoções, traduzir essas matizes do ser humano, mas sempre com esse jogo para fora, mas com um mergulho para dentro. Acho que, nossa, eu fiquei impressionada com o início aqui dessa live, dessa sua colocação, e eu acho que é um equilíbrio que eu busco, né? Acho que é um equilíbrio que eu busco, por vezes, assim, não ser uma pessoa, ter esse equilíbrio entre a profundidade também na minha interpretação, mas ter esse mergulho, essa contemplação, essa observação, mas também saber me comunicar, saber olhar o outro, saber traduzir isso para o outro, ter esse olhar, não ficar só, né? Que essa contemplação não seja um ensimesmamento, né? É, é. Acho que Porque a gente tem, né, principalmente no Ocidente, né, Ana Cecília, há um pouco esse equívoco de que a pessoa muito extrovertida, entre aspas, né, que faz muitas amizades, que trabalha muito para o exterior, seria uma pessoa que conheceria mais o mundo, né, que a cerca. E eu acho que é justamente o contrário. Quando você faz essa interiorização, que é a busca do si mesmo, né, numa espécie de solidão voluntária, né, até o que você falou numa entrevista que eu achei muito bonito, né, que a Santa Teresa d'Ávila, ela reproduz aquelas primeiras buscas dos pensadores, né, dos santos, no deserto, ela traz essa solidão do deserto para dentro de si, buscando si mesmo, né, o self, né? é, Então, nesse sentido, você passa a ver, digamos assim, a face de Jesus no outro.
né? Então o amor se torna mais real, mais palpável, mais social. Acho que quanto mais as pessoas refletem sobre si, mais elas estão preparadas para ir até o outro, se colocar no lugar do outro. É perfeito isso que você está falando, assim, muito, muito profundo mesmo o começo da nossa conversa. Falando também desse processo que você trouxe da individuação do Jung. Né? E o que acontece realmente, bom, trazendo Santa Teresa d'Ávila, que é a personagem que eu interpreto no espetáculo A Língua em Pedaços, para a conversa, justamente tratando da contemplação, é muito apropriado falar da Santa Teresa agora, da Teresa d'Ávila agora. Eu só queria dar um parêntese para dar boa noite e agradecer a presença de todas as pessoas. Algumas queridas, imagino que Raquel esteja aqui, Joana, enfim, Deise Rezende entrou agora. É porque eu não consigo ter essa habilidade muito de ler e ficar falando ao mesmo tempo. Então, vocês me desculpem se eu não me comunicar tanto com vocês, assim. Mas eu vou focar um pouco no Paulo. Então, com licença. Então, Paulo, assim, eu acho que esse momento que eu estava falando de trazer a Teresa d'Ávila para a cena, esse momento de pandemia, esse momento que nós precisamos, né? Nós precisamos estar no claustro urbano, cada um na sua casa, nesse processo de reclusão, porque as monjas contemplativas elas fazem isso voluntariamente. A gente involuntariamente, sem querer, a gente foi colocado nos nossos claustros. Então, assim, é um momento de recolhimento, é um momento de silêncio, é um momento de solidão. A Teresa entende que para um processo de aprofundamento espiritual é necessário esse desprendimento do exterior, esse desapego material, esse desapego com a própria imagem, esse excesso e nesse mundo que a gente vive, inclusive das redes sociais, esse excesso de apego com a própria imagem, esse excesso de informação, esse excesso de ruído. De narcisismo, né? De narcisismo, sem dúvida, e de vaidade, isso são obstáculos mesmo para você ter esse mergulho e esse aprofundamento. Mas de nada vale você fazer esse processo de autoconhecimento dentro disso que ela entende que seja o Deus interior, Deus habitando dentro do coração humano, se você, ao fim desse processo, você não enxerga no outro a face de Deus. Então, todo esse processo de interiorização é um processo depois de transformação muito profunda. E daí a gente vai falar de compaixão, que é a forma, né, mais absolutamente cristã de amor. Então, acho que Teresa d'Ávila é uma personagem muito contemporânea, assim, muito necessária de se trazer à pauta hoje, e também pelo fato de ser uma mulher extremamente precursora, assim, de um certo... no sentido de uma liderança feminina, então uma precursora de um feminismo, assim, uma mulher que realmente... Uma visionária, né? Uma visionária extremamente corajosa, combativa e também muito criticada por isso, em não se colocar nesse papel social de mulher que se esperava. A gente está falando de Espanha do século XVI, de alta Inquisição espanhola. Então, é fascinante. Inclusive numa época em que as mulheres não tinham direito à voz, literalmente, né? Literalmente, as mulheres não eram alfabetizadas, assim, a Santa Teresa foi alfabetizada pelo pai, pela família, isso influenciou muito o fato dela ser desde menina, ser estimulada à leitura, inclusive a leitura de livros espirituais é que faz Teresa despertar uma vocação
um desejo de seguir aquilo enfim, como caminho na vida, indo, inclusive, contra a vontade do pai dela. Muitas pessoas não sabem que ela, naquele momento, ela até fugiu de casa para ser monja. E ela foi despertada pela leitura de livros. Então, e depois, assim, também ela é muito revolucionária. Na verdade, como você citou antes, ela bebe na fonte dos primeiros cristãos e ela quer resgatar para a religião, para a prática, porque uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade, mas para a prática espiritual profunda, as práticas místicas dos primeiros cristãos, que, como você falou, que iam para o deserto para ter esse encontro com Deus, e ela fez uma reforma na Igreja Católica da época, fundando a Ordem do Carmelo Descalço, que é justamente a ideia de um deserto urbano, o convento ser um lugar de recolhimento dentro da cidade. E, para isso, uma das técnicas utilizadas era a própria meditação, que era chamada as orações de quietude, que eram a prática da meditação, desse silêncio interior, desse silêncio para que haja uma verdadeira escuta. E, naquela ocasião, esse tipo de oração era proibida às mulheres. Só os homens podiam praticar, veja você. Assim, pois a repressão era tanta, porque possivelmente, né, o que uma comunidade de mulheres carmelitas, no caso ali, o que uma comunidade de mulheres estaria fazendo, né, isoladas e pensando e no seu silêncio. Então, as orações só podiam ser vocalizadas, porque, de certa maneira, se tinha mais controle, né? Entendeu? Elas estavam reproduzindo algo que sempre existiu. E no pensamento havia uma zona de, digamos assim, de desconforto para os homens, principalmente na época do patriarcado, do que essas mulheres estão pensando sobre tudo isso que nós instituímos como sendo as bases da igreja, né? Exatamente. Então, é muito inspiradora, assim, é uma personagem realmente muito inspiradora e foi muito feliz. É impressionante, assim, nós fizemos a temporada recentemente, essa temporada online. Foi muito poderoso, assim, a comunicação com o público, porque nós conseguimos, assim, não sei te precisar o número exato, mas mais de 5.000 pessoas em sete sessões, sabe? Obviamente, assim, e eu fiquei muito feliz, por exemplo, com o fato, claro que a gente gosta de estar no teatro, eu adoro estar no teatro, na experiência presencial, e a experiência presencial dessa peça também é muito forte, mas com essa situação a gente consegue também atingir um público, porque é muito difícil circular com teatro, exige que você tenha um mínimo de recurso para poder pagar, né, a circulação. Então, por exemplo, eu tive a alegria de que a peça foi exibida pela internet e chegou aos Carmelos, que são os conventos, com as monjas carmelitas, que são reclusas, e que, portanto, não vão ao teatro. E então eu pude contar essa história. Claro que a Teresa é a mestre espiritual delas. Elas conhecem e foram elas que, no caso, os carmelitas da Bahia, que fizeram a minha preparação. Tipo, foram as minhas coaches, sabe? Então, e finalmente elas puderam ver o resultado do trabalho delas em mim, assim, porque claro que o trabalho é o trabalho do teatro e tal, mas houve também uma preparação e eu tenho um agradecimento profundo e elas puderam assistir não só. E como é que foi para você esse feedback? Como é que foi para você esse feedback na hora? É muito emocionante, porque elas conhecem a minha personagem muito, né? A mestra espiritual dela, mas é a minha personagem. Então eu falo, são mulheres, já falei sobre isso, é muito bonito, porque
apesar da gente viver universos completamente diferentes, elas são monjas enclausuradas, e eu sou uma atriz que estou circulando pelo mundo, mas existe um encontro, um verdadeiro encontro, através da... Claro que Teresa promoveu essa interseção entre nós, né? Mas Uhum. eu acho que existem algumas 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 semelhanças aí nessas duas vocações, assim. Primeiro porque eu acho que tem que haver realmente o verdadeiro chamado para alguém que queira seguir uma vida espiritual, bem como um Uhum. artista. Eu acho que o Também, é. artista precisa ser uma figura vocacionada. Muitas vezes são formas da gente, vias que a gente tem para tentar dar, acho que a arte e a espiritualidade tentar dar um sentido à existência, né? Assim, tentar traduzir, enfim, acho que são outras formas, e por isso é tão necessário agora, nesse momento de tamanha crise da humanidade, não é à toa assim que é um momento realmente em que tanto a espiritualidade quanto a arte estão jogando um papel muito importante. É. E Nunca foram tão fundamentais ao ser humano como agora, né? acho que eu acho que agora é um momento muito importante, assim, que está sendo muito Uhum. fundamental, porque a gente não tá, o que a gente está passando não é fácil, né? Uhum. É muito pesado, é muito difícil, são muitas perdas, são muitas mortes, são muitos lutos, são perdas simbólicas e perdas. A gente está vivendo sobre esse signo, né? Sim, sim. Da morte, do luto, e que seja uma morte realmente com sentido de transformação, né? Que tudo Sim. isso valha ao fim e ao cabo, que a gente possa É. renascer, né? Porque essas grandes crises, né, Ana, levam o ser humano a botar os pés realmente no chão. A gente viveu durante muitas e muitas décadas, né? Você vê, a última grande crise de saúde que a gente teve de proporção assim, alarmante foi a gripe espanhola, Uhum. né? E data de mais ou menos cento e poucos anos atrás. Então, toda uma sociedade se construiu na ilusão, o homem tem o comando sobre si, sobre a terra, a ponto de até destruir a natureza, né? E achar que a natureza é sua escrava, quando na verdade nós tomamos emprestado a casa da natureza, né? E ele quer se Tá. ver como dono dessa natureza. Eu acho que, de certa forma, apesar de toda essa experiência triste que nós estamos vivendo, mas foi como você bem disse, leva uma experiência de transmutação, né? É como a fênix que renasce das cinzas, né? Eu acredito que a gente vai renascer para algo novo, baseado nessa sensação de impotência que nós vivemos agora. O que você acha? Eu assim espero. Eu assim espero. Falando assim do ponto de vista pessoal e como artista mesmo, assim, acho que está bem pesado para os artistas esse Tá. momento aqui no Uhum. Brasil, mas as experiências, eu vejo, falando de uma maneira positiva, assim, essas experiências, eu acho que o teatro sempre vai existir, o teatro é insubstituível, Tá. a experiência do cinema, do rito de você ir até um cinema e se fechar em sala escura, com um coletivo e tal. Tudo isso a gente tem. Eu acho que essas coisas, essas linguagens não vão morrer, mas eu acho que a gente está tendo que se desdobrar. Uhum. A gente está tendo que Buscar atalhos, né? Buscar atalhos, né? a gente está tendo que criar, experimentar novas linguagens. E Uhum. as minhas experiências têm sido extremamente positivas, inclusive em live, sabe? No sentido de que é uma afirmação do positivo do humano. Assim, eu acho que mesmo através de um celular, a gente consegue, nós conseguimos, Elias Andreato, o diretor, Joca Andreasa, o ator, enfim, por exemplo, com essa experiência agora de Sim. Santa Teresa, Uhum. realmente tocar as pessoas através da peça. Uhum. Então, enquanto houver afeto, desejo,
Eu acho que a arte é uma necessidade intrínseca do humano desde Sim, sim. sempre. Então, É. se a gente não tiver nada e se a gente tiver um celular, a gente vai conseguir traduzir, vai arrumar uma linguagem para traduzir isso que a Uhum. gente está vivendo. Acho que o positivo também, assim, ontem mesmo eu estava lendo uma matéria muito tocante, assim, já falando sobre esses efeitos, né, desse período de pandemia, no sentido, aí sim, negativo, no sentido de uma certa, quase que uma fobia já das pessoas se relacionarem presencialmente, né? Uma Uhum. preguiça, uma apatia, uma fobia. Eu acho que sim, eu acho que também, ao mesmo tempo em que existe uma nostalgia do encontro, um desejo, né, de coisas do coletivo, ao mesmo tempo a gente começa a conviver com uma certa fobia mesmo. E acho que para as pessoas mais jovens, tipo para os meus sobrinhos que estão começaram a universidade no meio de pandemia, é muito esquisito, sabe? É É verdade. realmente pessoa, essa fase que a pessoa ainda está É, de maturando, formação, né? Uhum. que Da precisa ter personalidade, né? precisa ter o Uhum. corpo a corpo, né? Precisa Sim, ter a sim. troca e então eu me preocupo também nesse sentido de que porque é bacana se a gente tem esse ganho, como falamos, dessa linguagem que a gente consegue expressar não vou falar espetáculo, mas enfim, o que quer que seja, através Uhum. do celular, essa live que a gente possa Uhum. trocar um afeto Uhum. com as pessoas que estão passando aqui. Enfim, essa distribuição da informação, esse acesso a todo o Brasil, essa comunicação com o mundo, essa possibilidade de você acessar uma peça que está passando fora do Brasil que você não assistiria, Uhum. etc. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sobretudo, como eu falei, acho que a geração mais jovem, eles têm muito mais intimidade com essas ferramentas todas, mas tem que cuidar para não ficarem também, porque isso também é da natureza humana, né? O corpo, nós somos, voltando a Santa Teresa, É, Santa Teresa é. fala, nós não somos anjos, nós temos um corpo, nós Corpo, somos uhum. a mesma coisa, assim, nós não somos virtuais, entende? Assim, É, é, estamos encarnados, temos um corpo é, físico. é. E a alma fala por esse corpo, né? Exato, esse É, corpo precisa ser tocado, é, entende? Precisa ser abraçado é. também, né? Uhum. Enfim. Agora uma pergunta, né, ainda dentro desse assunto. Esse senso de religiosidade, você sempre teve essa curiosidade pela vida dos santos, né? E até a gente desmistificando um pouco, quer dizer, tirando, não desmistificando, mas tirando esse sentido pejorativo que acabou ficando na sociedade de santo como uma pessoa, digamos assim, intocável pelas dúvidas, pelas incertezas, pelas inseguranças humanas, quando é justamente o contrário, né? Os santos eles viveram muito esses conflitos que tornam eles demasiadamente humanos, né? Exatamente. Eu acho que vem no DNA. Eu acho que não é um mérito meu essa sensibilidade para a espiritualidade, né? Espiritualidade eu falo barra religião. Acho que a Uhum. gente tem que desvincular. A religião também é muito restrita a um campo cultural, né? A depender da onde você esteja. Uhum. Enfim, existem várias religiões, todas as religiões devem ser respeitadas, absolutamente respeitadas, porque também é a tradução, né, Uhum. de uma cultura também, de um povo. Uhum. Dentro da minha cultura, eu venho do interior da Bahia, de uma cidade chamada Jequié, onde eu nasci. Uhum. Fui criada em Salvador e saí de Salvador com 19 anos. E aí vivi no mundo, etc.
mas a minha raiz cultural é muito brasileira, sertaneja ou cabocla, católica, um catolicismo popular. O meu catolicismo que me interessa e que eu me identifico é um catolicismo mais ligado à teologia da libertação, bem como esses ritos mais monásticos, como você falou no começo, assim, de contemplação. O meu pai falecido há 10 anos, o meu pai era um homem de uma fé extraordinária. Há 10 não, meu pai faleceu há 11 anos. Era uma fé autêntica, absolutamente autêntica, assim, não era... meu pai parecia um homem... meu pai parecia um patriarca do Velho Testamento, de certa maneira. E todos nós, eu baiana do interior, eu brasileira baiana, a gente tem um cruzamento de sangues, né? Sim. Cruzamentos de cristãos novos que vêm de judeus, assim, de indígenas e africanos. Eu bebo nessa fonte e acho muito rico acho riquíssimo. Então, ao mesmo tempo que tem esse catolicismo popular, ao mesmo tempo eu frequento festas de candomblé, assim, frequento a missa aos domingos, entende? Para mim, dentro da minha cabeça, dentro da minha cultura, respeitando a tudo, eu sou uma pessoa de ritos, eu preciso de ritualizar a minha vida, eu preciso de ritos. Então, acho que o teatro também tem a ver com isso, eu acho que é um espaço ritualístico, eu acho que o teatro que eu não sei se a palavra é que eu pratico, porque eu posso praticar vários tipos de teatro, um teatro absoluto, mas, assim, para mim, o teatro que talvez eu busque mais, sabe, tem a ver com esse entendimento de que o teatro é um espaço ritualístico. E como personagem, os santos me interessam muito. Como... Eu não acho que aquela máxima, né, assim, a vida pode ser, a realidade pode ser uma coisa absolutamente sem sentido e insuportável. E enfim, né, essas buscas através da arte e da espiritualidade são caminhos, como eu falei, também de dar sentido a tudo isso, assim. Claro, o amor, os afetos, claro, mas é dessa maneira. E acho que, como eu falei, o meu pai foi um grande mestre espiritual na prática. E falando essa palavra prática também, toda figura que faz um processo de aprimoramento, né, espiritual, seja por que via, reverbera isso volta numa prática concreta, numa ação concreta do dia a dia. Não tem como você viver processos dessa natureza e não se tornar e não se lapidar como ser humano. Então, é muito triste ver, é muito raivoso você ver a palavra Cristo sendo falado tanto por pessoas que exatamente que se apropriam do Cristo, que é um grande mestre, né? Um grande mestre da compaixão, um grande mestre do acolhimento, é um Deus muito humano, como diz o Frei Beto, né? E agora, mais uma vez, o Cristo estando... enfim, é horrível essa mescla de religião e política. Sim, entendendo o que você quer dizer. O Cristo estando por trás de estratégias de poder, que nada tem a ver com amor. Né? E aí você me remete, olha que coincidência. Manipulação, né? A religião de manipulação. Manipula muito. Porque visa o poder e não o amor. E aí, olha só a coincidência, eu separei uma frase aqui que está batendo exatamente o que você está me dizendo. O Jung ele dizia, onde há amor, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor.
Quer dizer, dentro de determinados enfoques religiosos, onde predomina o poder, o amor não vai existir, o amor vai ser uma farsa, né? Lindo você, muito bonito mesmo. Sim, é isso. É muito simples, né? Na verdade, é muito simples, é muito transparente. E eu não e do ponto de amai-vos uns aos outros, sabe? É dificílimo. Porém, assim, como vem esse discurso todo de intolerância, esse discurso tão pesado, a gente sabe disso, que todas as religiões podem ser usadas de uma maneira extremamente manipuladora. Sim, sim. E a gente tem, o que a gente tem mais visto é isso. Então, eu acho importante, assim, uma figura, essa figura da Teresa de Ávila, porque é uma mulher também muito colocada, né? Assim, é importante, assim, você trazer essas figuras de lideranças mesmo, assim, pessoas de peso, de coragem, de bravura, de valentia, porque o tempo pede isso. O tempo e ela sempre, se me permite, ela sempre soube lidar muito bem com as suas dúvidas e com um certo lado de leveza, de humor em relação à vida. Você vê que os próprios diálogos, eu vi uma entrevista sua que eu achei maravilhosa, que você citou, dela praguejando com Deus. Por que as coisas, eu queria que você citasse até aqui. Por que é tudo tão difícil? É uma mulher muito inteligente, muito carismática, e é isso, assim, você disse, ela, como eu estava falando, duas coisas, vou citar duas frases da Teresa. Uma, entre panelas anda o Senhor, que significa que Deus está na cozinha, que Deus está no dia a dia. Ela já está com tanta intimidade que, tipo, enquanto está cozinhando, ela está em oração, enfim. E essa frase também que mostra muito o senso prático dela, porque era uma mulher que era uma empreendedora. Ela fundou uma ordem nova, ela fez uma reforma na Ordem do Carmelo, para cada convento que você precisava construir, precisava de dinheiro para isso, né? E precisa mover mundos e fundos. E as pessoas... e ela sempre uma mulher que acreditava no seu sonho, no seu ideal, nas suas convicções, enfim, no que... E nesse ponto ela era bem política. Ela sabia fazer uma política para conseguir o objetivo, uma política de convivência. Exatamente. E aí, nessa situação, ela era uma andarilha, inclusive uma das imagens dela, daqui a pouco, uma das imagens dela, ela é considerada tanto a santa poeta chamada, quanto a santa andarilha, que caminhava pelas estradas. E nisso ela caminhava em carroça, era século XVI, em cima de animal, era uma mulher que tinha muito problema de saúde. E aí a carroça virou, deu quase que destruiu tudo. E assim, ela já não aguentava mais tanta dificuldade. Ela falou para Deus, mas por que tem que ser tudo tão difícil? E aí ela disse que Deus respondeu para ela, mas é assim que eu trato os meus amigos. E aí ela disse que respondeu para Deus, é por isso que os tem tão poucos. Essa coragem, né? Que os tem tão poucos, né? Tipo, ela tem essa coragem de tratar, essa coragem de tratar Deus como um amigo. Quando você tem um amigo que você ama, você quer abrir os olhos dele também, assim como ele abre os teus. Então eu acho essa naturalidade dela é uma inocência na fé que torna ela tão poderosa, porque ela tem a coragem das crianças, né? Tem a coragem de uma criança. A espontaneidade, acho assim, né? Essa coisa espontânea e corajosa e verdadeira. De você ser verdadeiro, de você ser enfim. Mas essas figuras, elas são seres humanos assim muito atormentados, né? São pessoas muito atormentadas no bom sentido, como eu falei, porque se não tem, é muito difícil, Paulo, assim, né? A gente, se você é uma criatura que tem uma sensibilidade, que tem um pensamento, é muito difícil em todas as épocas, né? A gente vê injustiça, as coisas às vezes não fazem muito sentido e você procura entender, assim, você se questiona. Então, são figuras bastante... na própria peça,
a peça termina, a língua em pedaços, o inquisidor, porque é um embate entre o inquisidor e Teresa de Ávila, dentro do convento que Teresa fundou, e ele pergunta para ela, mas você não duvida? Você não duvida nunca? Você tem tanta certeza assim? Ele fala, eu sei que você duvida. Eu sei que isso aí é uma aparência, que no fundo você está cheia de conflitos. E ela fala, eu duvido muito. E ela fala, eu penso, se Deus quer que eu saiba o que é o desgosto, para que eu possa acudir uma pessoa caída nesse abismo. Eu duvido, sim. É bonito isso. E aí ela fala assim, mas por fim, sempre acaba vencendo o anjo bom. Assim, ela afirma, né, assim, a luz sobre a sombra, né? É bonito trazer o São João da Cruz também, quando ele fala da noite escura, assim, da noite escura da alma. A nossa alma atravessa noites escuras. Nem tudo nem tudo é luz, né? Nem tudo enfim, nem tudo. Às vezes as coisas são movediças também, né? Sim. E essa dúvida, não sei se você concorda comigo, Ana, é de uma humildade muito bela, porque enquanto você duvida genuinamente, não duvidar da crença, mas duvidar até que ponto a sua interpretação daquele símbolo, né, está sendo boa ou má para você e para os outros, né, leva você a não se enclausurar no poder. Porque o que é o dogma? Quando você se torna escravo do dogma, você perde o controle de tudo, né? Totalmente. E, assim, de novo, puxando um pouco o paralelo, né, com essa situação do ator, né, que, enfim, nós, atrizes, atores, assim, estamos em cena de uma maneira muito vulnerável. Sim. Você também está muito vulnerável. Esse lugar como você falou, assim, esse lugar do apego ao poder, por isso que é complicado também o próprio ator ficar muito ensimesmado, muito vaidoso, muito num lugar. Esses lugares de poder, eles te enclausuram muito. É interessante, Teresa fala, o mundo mente ao chamar de senhor quem é escravo de mil coisas. A gente vai criando formas, né, nós, inclusive, com a própria imagem, você vai criando apegos, quando, na verdade, o trabalho de ator, no meu entendimento, é um trabalho extremamente vulnerável, assim, em que para que você esteja a serviço também dos seus pares, da sociedade, dos outros cidadãos, das pessoas que vão ao teatro porque querem ter essa troca humana. E então, quando a gente fala da vulnerabilidade dos santos, assim, também tem a ver com essa vulnerabilidade de estar em cena. Perfeito, eu concordo com você. E quando você falou dessa questão do artista com a questão do religioso, né, do místico, eu acho que vocês têm muito a ver. Porque se você for ver as características da sua própria vida, há uma característica da Ana de andarilha. Você vê que você, muito cedo, foi para a Alemanha, tentou, né, fez um trabalho lá artístico no teatro, né? Quer dizer, você se expôs de uma maneira assim, muito corajosa. Quer dizer, desbravando as pessoas. Você teve também uma ligação muito próxima com seu pai. Sim. Coisa que a Teresa também tinha. Exato. E em determinado momento teve que seguir a sua vida, se distanciar da sua família, como ela também teve. Então, se você parar para pensar,
não é à toa que você tem essa identificação tão bonita, tão próxima com ela. Porque a Tereza espelha muito da sua própria trajetória existencial. Eu Sem vejo muito. dúvida, sem dúvida, sim. Temos muito, a gente, pontos, né, profundos. E é interessante porque eu, quando começou a pandemia, e depois quando comecei a sentir angústias e ansiedades maiores, a Tereza se tornou também uma referência espiritual para mim. Então, uma coisa é a Tereza em cena, né? Que a Tereza muito, né? A direção do Elias é maravilhosa no sentido de nos humanizar, tanto a mim quanto o personagem de Teresa de Ávila não é a santa, né? Aquela figura, mas assim aquela mulher que está na cozinha do convento trabalhando e inteligente, muito humana, bem como o inquisidor não é o malvado, mas é um sujeito que está questionando coisas. Mas eu fui recorrer a Teresa, não a personagem, porém a mestra espiritual. Eu fui reler coisas dela. De fato, assim, eu tenho uma trajetória, eu gosto muito de viajar. Eu gosto de viajar para o interior, eu gosto de viajar Isso também vem dos meus pais. Meus pais, quando a gente era criança, quando eu e os meus irmãos, meu pai botava a gente... Meu pai e minha mãe adoram viajar. Meu pai adorava viajar, minha mãe adora viajar. E olha, Mara, muito querida, consegui ler aqui. Mas a gente entrava no carro, meu pai botava a turma toda, e meu pai sempre tinha fazenda em Minas Gerais, então a gente cruzava o estado da Bahia para chegar até Minas Gerais. Aí outras vezes a gente ia passar o verão na ilha de Taparica. E assim eu fui acostumando desde cedo com estrada, e eu gosto muito, então desde viagens para fora, como você falou, eu morei na Alemanha trabalhando, eu passei 3 meses no Amazônia, há muitos anos atrás, em um lugar chamado Anori, que era um lugar em Solimões, trabalhando como assistente de direção dessa equipe de alemães. Na verdade, o diretor é austríaco, mas era uma produção alemã. Então, tive essa experiência na Amazônia, 2 experiências na Amazônia, trabalhando como assistente de direção. Aí, eu gosto de viajar, eu gosto de aventura, essa aventura me interessa também. E adoro quando surge possibilidade como atriz de viajar, de conhecer outras culturas, outra língua, outra paisagem. Viajar na história das próprias personagens. Por exemplo, eu pesquisando sobre os seus papéis, eu fiquei encantado com essa parceria tão bela que você fez com a Tuca Rachid e a Thelma Guedes, né, ao longo de várias novelas. Né? Mas você tem personagens de matriarcas, você sempre fez matriarcas muito fortes na sua vida. E várias delas nos roteiros, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que foi Órfãos da Terra, trabalho maravilhoso seu. Queria que você falasse sobre Cordel Encantado e Joia Rara, que tem em comum essas autoras, e essa parceria tão linda. É uma parceria muito, muito linda. É um privilégio, é uma honra. Não falo isso da boca para fora, falo do coração, porque eu admiro muito a Duca e a Thelma, não só como artista, mas como cidadã, como mulheres. Acho elas incríveis, extremamente talentosas, sensíveis, comprometidas, e de fato são personagens. Eu fiz uma outra novela delas, chamada Cama de Gato, que era uma personagem que, na verdade, entrou numa parte da novela até o final. Mas essas matriarcas que você... Na verdade, assim, né? Eram mães, né? O Cordel Encantado foi a personagem chamava Dona Virtuosa, era virtuosa, tinha virtuosa com o próprio nome, e se situava a história no sertão do Brasil, não se sabe exatamente aonde, era uma fábula, e essa mulher, uma sertaneja,
Então, para mim, ali foi um resgate completamente da minha origem. Foi uma homenagem, essa personagem, à minha avó, Cecília, por isso que eu tenho o nome de Cecília, a mãe do meu pai, que era uma mulher muito religiosa, uma sertaneja, assim, uma mulher que rezava o terço todas as 6 horas da tarde, que me ensinou que eu tinha que tomar cuidado com as 6 horas da tarde, essa mudança da noite para o dia. Ela falava que nas 6 horas da tarde os anjos descem na terra e dizem amém. Então eu tinha que tomar muito cuidado com o que eu estivesse pensando, porque os anjos estariam falando. Então, assim, a Virtuosa bebeu nessa fonte. Eu fiz uma pesquisa, eu fui conhecer coisas da minha família que eu não conhecia. Por exemplo, eu fui ver aonde o meu avô, pai do meu pai, estava enterrado. Ele faleceu quando meu pai ainda era uma criança, chamava Astério. Então eu fiz um resgate desse Brasil profundo sertanejo. E era uma personagem extremamente importante realmente na obra, então eu tinha muita responsabilidade, não só com as autoras, com a diretora Amora Malte, né, que também confiou em mim o papel, mas também eu sempre me sinto comprometida com o povo que eu estou representando, né? Tipo assim, eu estou representando aquela brasileira daquele lugar. E em seguida veio Joia Rara, como você citou, também uma novela das 6, de Duca Rachid e Thelma Guedes. Joia Rara, eu fazia uma personagem que me politizou, chamada Gaia. Era uma operária comunista de São Paulo, uma mulher de origem lituana. E aí eu fui fazer toda uma pesquisa, é uma mulher que é presa pela ditadura do Vargas, meio uma Olga Benário, enviada para um campo de concentração na Alemanha como uma prisioneira política, porque os campos de concentração prendiam não só os judeus, queriam exterminar judeus, ciganos, enfim, inclusive presos políticos. E com a Gaia eu fiz toda uma imersão no Holocausto, em leituras e vídeos, em filmes, bem como as ditaduras da América, sobretudo do Brasil, né? A ditadura militar do Brasil. Então eu fui ler sobre mulheres que passaram processos de tortura, enfim. E porque a personagem volta de um campo de concentração, ela sobrevive para resgatar a família dela e a vida com o marido dela, que no caso era o Thiago Lacerda que fazia, e a procura do filho que tinha sido arrancado dos braços dela enquanto era um bebê. Então, a partir dessa personagem, e também assim um comprometimento muito grande através dessa personagem, muito difícil, porque era uma novela das 6 em que você não podia ter nenhum tipo de cena de alusão à violência, entende? Mas era uma mulher que tinha passado por uma tortura, uma mulher que tinha sobrevivido a um campo de concentração. Como você traduzir isso, essa pessoa que atravessou o inferno, entende? No olhar, no corpo, no gestual, dentro, como eu falei, de uma novela das 6, porque, ao mesmo tempo, o público, eles não sabiam. Às vezes as pessoas me perguntavam porque elas não tinham entendimento, não tinham como ter. Essa novela possivelmente foi projetada para ser uma novela de um horário mais tarde. Mas, enfim, chegando para... Eu tenho esse comprometimento. Eu adoro o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo atuar, eu amo dar voz a deixar esses personagens me atravessarem, contar essas histórias. Por isso que é maravilhoso quando tem um trabalho, por exemplo, essa sequência de trabalhos com Duca e Thelma, porque realmente são, e me entregam personagens como esse, porque eu sou um tipo de atriz que eu não só pesquiso, estudo, tenho esse lado
né, intelectual, como emocionalmente eu me deixo. Essa entrega visceral. Eu me entrego muito. É inteiramente apaixonante, entende? Então, por isso que o público te ama tanto. Esse trabalho. Porque obrigada, ele Paulo. verdade. Mas eu tenho, assim, eu tenho duas coisas. Eu acho que o Brasil, nós que fazemos, né, fazemos televisão e fazemos teledramaturgia, o Brasil faz isso muito bem. E a gente precisa realmente... a televisão brasileira é muito importante na formação do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira, porque em vários aspectos, sabe? Justamente porque agora tudo bem, né? A gente tem internet, tem vários outros recursos, mas até antes a gente não, o público, muita gente não vai ao teatro, muita gente não tem condição de ir ao cinema, mas vai assistir uma novela. Então é uma forma de educar, é uma forma de entreter, enfim. Eu tenho um comprometimento muito grande com o público e com as histórias que eu represento. E aí eu já vou trazer a experiência incrível do Órfãos da Terra, que a minha personagem se chamava Missad e era uma mulher que estava fugindo junto com a família da guerra na Síria, de uma tragédia. Nessa fuga, ela perde um filho homem, que para uma mulher árabe é uma coisa... um amor imenso. Claro que tem por uma filha mulher também, mas assim, as mulheres árabes têm muito isso, forte, muito isso com os filhos homens. Então ela perde o bebê, o garoto, o filho, e ela vem para o Brasil numa condição de refugiada. Isso é uma guerra que está acontecendo agora. A outra que eu estava me retratando, assim, ao pós-Segunda Guerra Mundial, sobrevivente da Segunda Guerra. E agora é uma coisa que está acontecendo agora. E aí eu fui estudar, porque eu adoro, porque eu sinto prazer nisso também por um comprometimento. Eu fui estudar muito da cultura árabe. Eu me assustei quando eu li os primeiros capítulos da novela. Eu fiquei assustada, porque eu falei, meu Deus, não é só... essa mulher fala árabe, tem muita expressão em árabe, tem sentenças inteiras em árabe. E aí eu não queria fazer uma coisa superficial, eu queria... Bom, pelo menos eu queria me esforçar para que aquilo... eu queria dar o melhor de mim para tentar chegar e não fazer uma caricatura. Eu contei com a ajuda de muitas pessoas para isso. Fiz amigos, pessoas em situação de refúgio, sírios. Posso citar alguns aqui, o Hadi, que era a pessoa que trabalhava o meu sotaque, as minhas expressões. Abdul, que é um rapaz que mora aqui em São Paulo, que eu cheguei a conhecer a mãe. A mãe, para mim, foi uma grande referência, foi uma grande inspiração na construção da amizade. Um outro rapaz que tem um restaurante aqui em São Paulo, que foi incrível comigo. Quem me levou a esse restaurante foi uma outra pessoa que também me ajudou muito, que foi o Mamed Jarouche, que é o escritor, que é o tradutor das 1001 Noites para o português. O Mamed era o consultor de cultura árabe da novela. A novela teve um comprometimento muito grande, não eu estou falando de mim, mas toda a equipe, um comprometimento de que passar da maneira mais séria possível, né? Mais profunda possível aquela realidade. Então, o Mamed, por exemplo, foi convidado para trabalhar nessa novela, para fazer todo o acompanhamento para que aquilo fosse verossímil, aquelas situações todas com a cultura árabe. E eu procurei uma médica para me ajudar. E ele marcou num restaurante do Caram, que é aqui em São Paulo, e esse Caram é um sírio, e ele me ajudou com tudo. A minha personagem era uma cozinheira, ele me ofereceu aprender a cozinhar no restaurante dele, e enfim, ele me ajudou muito. E eu falei, Caram, eu gostaria, como eu posso retribuir para você? Como eu posso fazer uma postagem do seu restaurante na rede social, etc. Ele falou assim, eu não trabalho com rede social. Ele falou assim para mim. Ele falou, faz o seguinte, representa bem o meu povo.
porque eu estou cansado de me verem como homem-bomba. Foi o que ele me falou. Representa bem o meu povo. Então, eu já tinha isso. Eu fiquei ainda mais com essa voz do Karan, entende? E aí, é incrível, porque são personagens que te transformam, né? Te transformam. É lindo esse trabalho de ator, porque é aquilo que eu estava falando. É um privilégio, assim, a gente realmente... a gente fala uma coisa meio clichê, assim, você viver várias vidas em uma vida. Não é que você... É você realmente transitar, porque é diferente de um documentarista ou de um escritor. A pessoa pode mergulhar em vários universos e vai fazendo, né? Uma pesquisa ampla. Cada um pode fazer sem precisar trabalhar com isso. Mas realmente, como ator, você tem que representar, você tem que traduzir, você tem que personificar aquelas diversas figuras. E de uma maneira, isso assim, se deixando tocar, se deixando sensibilizar. Por isso que essa verdade te atravessa e atinge o público, né? Essa verdade. Eu acho que sim. Eu sou muito feliz assim com a resposta das pessoas, sabe? Porque tem aqui, eu não estou conseguindo ler direito, mas são muitos elogios. Por exemplo, eu estou vendo que tem a Mara, a Joana, a Raquel. Você permite muita luz em todos os seus trabalhos, em tudo que você faz. Obrigada. Então, isso tem um valor extraordinário, sabe? Tem um valor extraordinário. Eu, quando fazia Gaia, um pai me parou falando que a filha estava muito impressionada com o trabalho e muito tocada. E a menina tinha 12 anos. E o pai perguntou para mim se eu aconselhava, tudo bem, dela ler o Diário de Anne Frank. Quer dizer, é como eu falei, é uma forma que a gente tem de entreter, de emocionar e de educar também. Eu acho muito bonita, assim, eu acho uma profissão muito, muito bonita mesmo. E é bacana quando a gente tem o privilégio mesmo, assim, na televisão, de pegar bons papéis que te permitam, né? Porque nem sempre também é assim, né? Por isso até que eu decidi produzir as minhas peças, trabalhar dessa maneira também, escolhendo os textos, escolhendo os diretores, assim, né? De certa maneira, a equipe, e, sobretudo, os textos. Qual a personagem, o que eu quero falar agora? Eu fiz uma outra peça em seguida da Santa Teresa, chamada Tartaruga de Darwin, do mesmo autor, e que eu acho maravilhosa e que eu estou com muito desejo de fazer essa peça agora na pandemia, porque essa peça eu fiz, era uma peça premonitória. Eu fiz essa peça em final de 2017. Essa peça, resumidamente, é uma fábula, onde se chama Tartaruga de Darwin. A tartaruga capturada pelo Charles Darwin, ela evoluiu a condição humana, né? A teoria da evolução do Darwin. Ela evoluiu e virou uma senhorinha que viveu 200, ela virou, depois de viver 200 anos, ela vira uma senhora. E ela viu 200 anos de história. Só que ela viu a história da Europa ocidental. Então, ela vê a história da Europa do ponto de vista de baixo, da tartaruga, que simboliza o ponto de vista dos anônimos, de quem está embaixo, dos derrotados, embaixo não dos vitoriosos. Então, o que os derrotados têm a contar sobre a história? Porque a história é escrita pelos vitoriosos, né? Assim, por exemplo, se fosse aqui, né? O que os indígenas teriam a contar
descoberta do Brasil, por exemplo. Então a peça é muito interessante. E quando eu li, tinha um monólogo em que ela narrava a ascensão de Hitler. Ela vendo. Esse autor se chama Juan Mayorga, é o espanhol. Ele é muito bom. E aí eu falei, cara, só por esse pedaço, só por esse monólogo aqui, eu já estou absolutamente convencida de que eu quero fazer essa peça. Essa peça é uma peça muito... É uma fábula, é uma comédia, na verdade, mas é muito inteligente, muito política. E eu queria falar de política na época. Olha, eu estou até assim, cortar um pouco, está tão delicioso te ouvir, mas o tempo é nosso inimigo quando a gente está numa conversa tão gostosa. A gente tem menos de um minuto. Eu queria te agradecer de coração esse depoimento de vida tão lindo que você deu e que brevemente a gente possa voltar aqui para falar sobre a trilogia Mayorga. Paulo. Fica esse convite, vamos fazer? Tá super topado, você é muito gentil, fiquei muito feliz com essa live, assim, muito profunda, o que a gente colocou, e muito leve também, muito generoso da sua parte. Acabou que eu falei bastante, talvez tenha te escutado pouco, mas talvez seja essa a proposta mesmo. Mas fiquei muito impressionada com todas as suas colocações, assim, você já abrir com o Jung, assim, quero te agradecer o convite, me colocar à disposição, agradecer a presença de todas e todos que estão aqui conosco, porque estão, né, nesse encontro afetivo também. Estou vendo que a Mara está aqui, Lu, querida, Raquel, enfim. Esse caminho por você. Isso foi muito bonito de acompanhar aqui. Como você é amada pelo seu público. Obrigada, Paulo. Obrigada a todas as pessoas. Muita saúde, gente. Muito amor, enfim, prosperidade e alegria. E com fé em Deus, vamos sobreviver a isso tudo. Grande abraço. Obrigada. Está sempre aqui à sua disposição. Vamos fazer muitos e muitos contatos. Esse é o primeiro de muitos. Muito grato. Paulo, é só para ter... A gente vai continuar conversando mesmo, porque eu passei a ler mais o Jung em função da próxima peça do Mayorga, que se chama Entre Árvores. E eu fui para o Jung. Vamos falar. Tá bom. Tá bom, querido. Obrigada. Obrigadão.